em percentuais, está aí Ronaldo Caiado com 11,60% das votos das urnas apuradas. Ronaldo Caiado tem 50,61% dos votos, né? Vilmar Rocha, 37,52%. Marina Santana, para Senado, do PT, tem 8,86%. Tem também para deputados federais, tá? Até agora, Flávia Moraes, do PDT, ela lidera a apuração, primeiro lugar com 6,80%, ou seja, 22 mil votos. Daniel Vilela, do PMDB, tem 19 mil votos. Dr. Valdir, o delegado, tem 18 mil votos. Depois vem Euler Cruvinel, do PSD, com 18 mil votos. Alexandre Baldi, do PSDB, com 14. Roberto Balestra, depois vem com 14,84. Giuseppe Vec, 12,704 mil. Joair Arantes tem 11 mil votos. Jorge Cajuru tem 11 mil votos. E Célio Silva tem 10 mil votos. Isso não quer dizer que esse pessoal está eleito, porque tem a questão do coeficiente eleitoral e dependendo digamos assim, das articulações, né, a gente tem aí a possibilidade de uma mudança. O número de votos não significa que a pessoa está eleita. Tem um coeficiente eleitoral e aí depois nós vamos indo às coligações. Para deputado estadual, Paulo César Martins, ele está na frente, aí depois Henrique Arantes, Thales Barreto, Ernesto Roller, Luçair Vieira, Nédio Leite, Virmontes Cruvinel, Zé Antônio, Dr. Hélio do DEM e Álvaro Guimarães. Então, assim, são os votos que a gente vai passando para vocês aqui. Depois a necessidade aí de fazer essa continha, porque de acordo com a coligação, você tem que atingir um número de votos para que você seja eleito. Aí vai fazendo aquela conta, não quer dizer que o mais votado já está eleito, né? A menos que ele atinja o índice necessário. Mas fique à vontade, doutora, a gente vai atualizando os votos aqui. Então, o Paulo foi muito feliz, que eu realmente ia fazer essa observação. Não foi divulgada a região. Eu me refiro aos resultados, esses primeiros resultados para governador, porque dependendo da região, nós sabemos que dependendo da base eleitoral do candidato, ele pode mexer com esses números sistematicamente. Então foi muito bem lembrado, nós temos que guardar isso. E de certa forma, né, André, as previsões, os institutos, parece que dessa vez estão acertando em relação ao governador, ao governo do estado, porque os números, né, Paulo, parece que estão bem próximos do que foi divulgado pelas pesquisas, né? Agora, um fator que ninguém entendia, a eleição em Pernambuco. Pasmem, o candidato de Marina, ou então o candidato de Eduardo Campos, ou a candidata, né, para governador, até agora quase 8% de votos de urnas apuradas, o PT ganha lá. Até agora, né, o Camilo, que é do PT, já tem 47,32% dos votos. Em segundo lugar, 47,14% é o Eunício, do PMDB, e a candidata do PSB lá em Pernambuco, terra natal de Eduardo Campos, né? A candidata Eliane Novaes só tem 3% dos votos até agora. E também perde para senador, né? Com 56,61% dos votos, está na frente lá o Tássio Gereissati, né? Todo mundo já sabia que isso aconteceria. E aí, Mauro Filho, do PROS, está em segundo lugar com 40%, e a candidata de Eduardo Campos, que é Giovana Cartacho, tem 1,6% dos votos. Então, ou seja, os candidatos, Eduardo Campos, que é de Pernambuco, perdeu. Em São Paulo, ali também uma vitória, uma derrota. Em Minas, derrota. Então, ou seja, os presidenciáveis estão perdendo seus colégios eleitorais. Como é que se explica isso?
Ninguém melhor para avaliar os candidatos do que, pelo menos em tese, do que o próprio região, o estado onde ele atua, né, o André? Exato. Então, realmente, se o próprio pessoal que sabe muito bem avaliar eles estão recusando eles nas urnas, é porque realmente há algo de errado, de desencontro no mínimo aí de informação que tenha divulgado, não está fechando essa conta aí, né? E nessas informações preliminares, me chama a atenção, além da derrota do candidato do PSDB em Minas, até então, derrota dos números, né? Do candidato do PSDB em Minas Gerais. Do PSB, isso, lá em Pernambuco. Sim. São Paulo, uma derrota vergonhosa do Padilha. Para o PT. Então, me chama a atenção, André Marques e doutor Ricardo, me chama a atenção a volta do ex-governador Antony Garotinho em segundo lugar na pesquisa Boca de Urna no Rio de Janeiro. Antony Garotinho tem um histórico, tanto ele quanto a esposa, Rosinha Garotinho, um histórico não muito bom, mas o eleitor parece que continua dando crédito ao Antony Garotinho. Rapidamente, eu peço para o pessoal fazer uma gentileza, porque nós estamos aqui com equipamento, quem está em casa precisa de saber, tá? Atualizados mais números para o governo do estado de Goiás, Marconi Perillo, continua com, houve uma pequena queda, mas assim, dentro da margem, né, 48,47%, 20% dos votos já apurados das urnas. Iris Rezende vem em segundo lugar com 27% e em terceiro lugar Vanderlan com 3,69%. Esses são os números do estado de Goiás, é o que nos interessa, né? E Ronaldo Caiado mantém a sua frente ainda com 50,13% dos votos. Agora, o que chama a atenção é que Ronaldo Caiado tem quase a mesma quantidade de votos que Marconi Perillo. Marconi Perillo tem 298 mil, Ronaldo Caiado tem 266 mil. Então, ou seja, aquilo que eu dizia se concretiza. Pode ser que Ronaldo Caiado tenha mais votos do que o primeiro colocado, ou o eleito, seja o que for, né? Então, aquilo que a gente dizia está se consolidando aí nas urnas que estão sendo apuradas, e a gente vai atualizando a todo momento. Daqui a pouco nós vamos passar a questão dos candidatos a deputados, né? A coligação formada por PSDB, PP, PR, PSD e PTB lidera com 394 mil votos. Já o PMDB está em segundo lugar com 110 mil votos. Já o PSB, o PSC e o PRP, né, que é o voto na legenda, ele tem aí 32 mil votos. Então, tudo caminha para que nós tenhamos aí uma maioria expressiva de deputados dentro da coligação vamos para o eleitor entender, né? Sim. Marconista e irista, né? Então, Marconi tem uma vantagem muito grande, quase 400 mil votos, e Iris Rezende a coligação de Iris Rezende tem 110 mil votos, né? Vamos ver também a coligação, isso para deputado estadual. Agora vamos para deputado federal. Para deputado estadual também continua a mesma coisa. A aliança de Marconi Perillo, ela tem 246 mil votos. Já a formada pelo DEM, pelo PMDB, que é de Iris, tem 98 mil votos. O PTN, agora o que eu fico preocupado é que se as coisas continuarem do jeito que estão, PT não vai fazer nenhum deputado federal. A chance que o PT tem e tinha... Assim, o tal é um partido que não se aliou a ninguém. E não aí teve apoio aqui de nenhum figurão da República, não veio ninguém apoiar a candidatura Gomide, por consequência, não apoiaram também os seus candidatos. Não, mas a questão do Gomide é que é o mesmo erro de Vanderlan. Vanderlan, ele entrou na campanha passada pensando que senador Canedo era Goiás. Então fez uma campanha mostrando senador Canedo. Antônio Gomide, ele entrou fazendo uma campanha mostrando Anápolis como se fosse Goiás, né? Então,
a soberba mais uma vez ela se fez. Gomide foi muito apressado, lançou a sua candidatura, não esperou o tempo passar e agora está pagando o preço pelo fato de não ter na política a arte de exercer a paciência e o diálogo. Erros primários, né, André? Vamos falar a verdade. Sim. A pessoa, o candidato não ter esse discernimento, a tua equipe, a equipe dele não ter esse discernimento, mostrar para ele que a base eleitoral, Goiás, não é só a região dele, e se precipitar e lançar uma candidatura dessa, ir para o desastre eleitoral. Mas como é que você diz para Deus que Deus não é Deus? Porque Antônio Gomide, ele fez uma pesquisa em Anápolis e foi aprovado por mais de 90% dos moradores de Anápolis. Aí como é que você diz para Deus que Deus não é Deus? Cabe a humildade, né, André? Como você falou, é a soberba aí, a prepotência. Então, a pessoa tem que se desfazer dessas vaidades e se colocar, fazer uma autoanálise e colocar fora de si e fazer uma análise dele, candidato, para ver se ele chegaria nisso e isso seria o suficiente. Para ele ver que talvez o momento dele, talvez não, está mostrado que o momento dele, no caso específico do Antônio Gomide, não é esse agora. Pode até ser futuramente, mas não agora. E há exemplo do que aconteceu com Padilha, né? Padilha literalmente assado dentro do PT, e Antônio Gomide também já é carta fora do baralho numa possível, numa eventual. Agora o grande problema é que Antônio Gomide renunciou à prefeitura para ser candidato ao governo do estado de Goiás. E agora vai ter que esperar, ele não pode ser candidato na próxima eleição, porque ele renunciou, e aí vai ter que esperar uma outra eleição para se candidatar a alguma coisa, né? Então, os planos de Antônio Gomide só daqui a 8 anos. Então, diante disso, Antônio Gomide corre o risco de cair, o nome dele cair no esquecimento da eleitora napolina? Não, corre o risco, não. Todo mundo sabe que ali em Anápolis, né, existe uma liderança, todo mundo sabe, que é o deputado federal Rubens Ottoni. Então, ele é a liderança maior ali, é irmão de Gomide, e é claro que ele vai ocupar esse espaço, e Gomide, pasmem, renunciou à prefeitura e o PT estava pagando salário de prefeito para ele. É um direito do partido. É legal, mas é imoral, né? Mas o PT tem muito dinheiro, então gasta do jeito que quer. Assim, a avaliação de vocês, daqui a pouco o giro, né? O pessoal nos ajude, porque eu não dou conta aqui de fazer tudo. Nayara, por gentileza, lá no nosso estúdio, nosso plantão, vamos atualizando os números, porque agora é o momento dos números, né? A gente vai comentando e vai mostrando números. Daqui a pouco começa já, até agora, não foi divulgado ainda os votos, né, para presidente. Nós temos só aqui no estado de Goiás 30,79% e Marconi amplia. Ele está aí a pouco mais de, né, digamos aí, mais 1,5 ponto, Marconi Perillo já ganha no primeiro turno. Então, assim, aquela velha história, né? Há muita rejeição, muitas críticas, muitas agressões, mas o que conta mesmo é o voto na urna. Agora, André, fazendo uma análise, além da eleição majoritária, a eleição para os deputados, no nível estadual e federal, aparentemente não haverá renovação. A se confirmar isso com o quociente eleitoral. Mas provavelmente não haverá renovação na Câmara Federal nem na Assembleia Legislativa. É o que a gente debateu mais cedo aqui, que parece que tudo vai continuar como antes. Isso não é bom para a democracia. É preciso que haja renovação, é preciso que a população analise, faça valer o seu direito de mudar aquilo que não foi bom. E nós tivemos, eu particularmente, durante alguns artigos que eu escrevi, artigos de opinião, eu bati muito na tecla que a produção dos nossos parlamentares, em qualquer das casas legislativas que eles fazem parte, foi pífia, com exceção de um ou outro que deu medalha, deu isso e aquilo. Nós não tivemos um parlamento atuante em defesa, inclusive, dos interesses de Goiás junto ao governo federal. A Assembleia Legislativa, literalmente, ela é digamos assim, um órgão chancelador. Um enfeite.
Porque, primeiro, ela não tem a capacidade ali de produzir leis que onerem o Estado, e, segundo lugar, todo mundo se dobra diante do poder. E Marconi Perillo sabe exercer com muita propriedade esse poder, tanto é que no governo passado de Marconi Perillo, a Assembleia se dobrou diante de Marconi Perillo, deu a ele 3 meses para que ele pudesse legislar, né? A Assembleia deu a ele o direito de tomar qualquer decisão sem consultar a Assembleia, sem ser voltado, sem nada. Então, a Assembleia Legislativa, ela continua sendo o elefante branco, porque ali não temos sessões, escândalos atrás de escândalos, né? Lembrando que a gente teve aquela operação Tarja Preta, as loiras das pastinhas, várias agora depois a Postergeist, e absolutamente nada muda numa casa sem identidade, onde poucos deputados têm a capacidade de exercer ali a função de oposição. Sem contar que não houve até hoje a divulgação por parte da presidência da Assembleia Legislativa dos super salários daquela casa. Não se divulgou absolutamente isso. Ninguém sabe o que e eu vou te dizer por quê. Porque tem muita gente que trabalha em comunicação e tem uma mesadinha lá. Você acha que a imprensa vai querer divulgar seus escândalos? Aí quando a gente fala que eu sou contra maus exemplos, eu falo isso. A Operação Postergeist, ela não foi divulgada porque tem muita gente que trabalha dentro da comunicação e tem um biquinho lá. Agora, quem vai produzir provas contra ele mesmo, doutor? Lamentável, né, André, que a imprensa, ela exerce um papel fundamental na democracia, nós sabemos disso, e que no momento primordial desse, que é divulgar, expandir essa questão aí, vir à tona e que o povo entenda o que realmente está acontecendo, é acobertado pela própria imprensa. É lamentável. É lamentável, um ex-secretário que saiu, não vou dizer se saiu no município nem do estado, tinha um cargo na Assembleia que recebia 20 mil reais e não ia. Esse é o grande problema, né? Deixemos cair as nossas máscaras e não pousemos de donzelas em prostíbulos, né? Que assumamos que o povo não é corrupto, não. A corrupção também ela está nas entranhas do poder, do jornalismo, de todos os lugares. Onde tem poder, tem corrupção. Mas vamos direto à redação. O repórter Tiago, nosso plantonista, o repórter Tiago Mendes, ele tem mais informações para a gente sobre as eleições. É com você, Tiago. Ok, André, estamos de volta aqui à redação. Segundo informações da Polícia Militar aqui do estado de Goiás, foram presas aqui no estado cerca de 90 pessoas neste domingo de eleições. Só em Minaçu, 32 pessoas foram presas, a grande maioria delas por fazer boca de urna. O TSE informou ainda que tiveram que ser substituídas das 3.122 urnas eletrônicas que apresentaram algum tipo de defeito. Apenas 2 sessões eleitorais acabaram fazendo votação manual. Uma aconteceu no Espírito Santo e outra no Rio Grande do Norte. As urnas com defeito representaram apenas 0,72% do total utilizado na votação de domingo. A nossa central aqui de redação continua acompanhando passo a passo tudo que acontece nessas eleições. É a TV Capital nas eleições 2014. Ok, tá aí o repórter Tiago, né? Mas vamos dar prioridade agora para a apuração dos votos, né? Novos números são mostrados, quase 40% das urnas apuradas aqui no estado de Goiás. Marconi Perillo mantém ainda a vantagem, ele tem 48,45%. Em segundo lugar vem Iris Rezende com 27,32%. Em terceiro vem Vanderlan com, só pegar essa informação aqui que é importante, né? Não, já chegou aqui, é importante. Para o Senado, Ronaldo Caiado tem quase 50% da votação, ou seja, 49,55%, tem 513 mil votos, mais votos do que Iris Rezende na sua chapa, né? E bem próximo ali é o governador Marconi Perillo, que tem 585 mil votos. Ronaldo Caiado tem 513 mil votos. Em segundo lugar está ali Vilmar Rocha com 390 mil votos.
e Marina Santana, do PT, 98 mil votos. Só passar uma informação para você, corta para cá, para que um deputado federal seja eleito, independentemente da questão da coligação, ele tem que alcançar a marca de 250 mil votos, né? Não alcançando essa marca, depende da coligação. Então, a conta é simples, você pega o número de eleitores, 4.300.000, divide pelo número de vagas, que são 17, aí você acha o número de 255 mil, é o que um deputado precisa hoje para se eleger a deputado federal sem a coligação, né? Sem esse fator aí que decide, você vota em um e acaba elegendo outro, né? Os números estão sendo a cada dia, parabéns ao pessoal do TRE, do TSE, pela velocidade aí nas apurações. Para deputado federal, o PSDB está em primeiro lugar, tem 28%. Segundo lugar vem aí o PMDB, com 14%. O PSD vem em segundo, terceiro. O PT vem em quarto, né? É aquele sonho do PSD, PSD de dado, não é de B não, né? O PSD é o terceiro maior partido, se consolida a cada dia, e aqui em Goiás toma aí a terceiro lugar do PT. Então é aquela questão do PSD, todo mundo sabe que foi um partido criado para aquelas pessoas que estavam descontentes e queria apoiar a presidente Dilma. Então o PSD é base de apoio da presidente Dilma, né? E também aqui em Goiás é base de apoio ao governador Marconi Perillo. Então é um partido que foi criado a exemplo de tantos outros aí, para acomodar os insatisfeitos, ou então que PMDB, PSDB já tem os seus caciques e muitos candidatos querem brilhar. Não vão brilhar jamais nos grandes partidos, então procuram novos partidos para se mostrar. A lei permite, é um direito que o cidadão tem que usar e pode usar. A história se repete, né, André? Você bem disse aí, nós tivemos exemplo, o partido, os antigos, por exemplo, o PMDB. Ele tem aqueles, entre aspas, caciques antigos. Sim. Aí alguém vai crescendo popularmente, não encontra espaço no partido, sai do partido, funda outro, que não foi o caso do PSDB. Aí alguém que não está satisfeito, está crescendo, quer crescer mais, tem aspirações, grandes aspirações, não tem o espaço que ele almeja dentro daquele partido, sai de lá e funda outro partido, que é o caso do PSD, que ele trouxe... Não é o PSD, o PROS, o PROA, tantos partidos, menos Marina, né? Que Marina, ela poderia ter tido um pouco mais de humildade, e quando o PSD, quando o PROAS, quando todos os partidos eles foram levados ao TSE para que fossem homologados ou recusados, né? Se Marina tivesse colocado a rede ali, teria que engolir todos ou teria que negar a todos. E Marina deixou para a última hora, e aí é claro que utopia pensar que de última hora Marina teria a criação da rede. Então, assim, especificamente no caso da Marina, chamou a atenção à época a forma veemente, em alguns momentos até deselegante, com que ela se referiu à justiça eleitoral, porque ela achava que, por ser o partido rede, entre aspas, da Marina, a justiça eleitoral tinha que ser condescendente. Eu acredito, doutor Ricardo, que isso não seria... a justiça não tem olhos para A ou B, a justiça analisa o que está nos autos, aquilo que quando ela é provocada. E ela não quer saber se a pessoa tem um passado, uma origem, aquilo que ela faz. A justiça, em tese, ela cega. Ao contrário do que todo mundo pensava, né, que lá na Bahia, que o ACM Júnior, né, ele daria ali continuidade ao seu projeto, o PT de Jacques Wagner
Até agora, Rui Costa tem 49,38% das intenções de votos e Paulo Souto do DEM, que era candidato, né, do Antônio Carlos Magalhães, de ACM Neto, está em segundo lugar e tudo indica que teremos já a definição lá na Bahia. O PT, que foi muito contestado, que foi muito criticado, ACM Neto, né, já dava ali como quase que certa a eleição de Paulo Souto, 9,5% dos votos apurados. O candidato do PT, até agora, né, lidera. Então, assim, o que estava combinado ficou descombinado, né? O que estava combinado ficou descombinado quando eu disse aqui que essa era uma eleição sui generis, insólita, né? Afinal de contas, não deu a lógica. Aécio Neves está perdendo em Minas, o PT está perdendo em São Paulo, perdendo em Minas. Aécio Neves está perdendo em Minas, o PT está perdendo em São Paulo, onde era o reduto ali do PT. No Nordeste também, daqui a pouco a gente passa, né, que em algumas regiões o PT também perde, e os candidatos ao governo de Marina, né, de composição de Marina, vai fazer pelo menos a candidata do PSB em Salvador, ali na Bahia, tem 11,24% das intenções dos votos apurados, e quem está comandando lá é o Otto Alencar do PSD. Em segundo está o Gedel Vieira, com 35,53% dos votos, e a cada momento, né, os votos vão sendo aqui apurados. O candidato do PT, isso estamos falando da Bahia, né, o candidato do PT está a 0,2 para levar no primeiro turno. Ele tem 49,98% dos votos até agora apurados. Então, a cada apuração aumenta a distância aí do candidato do PT, e muita gente já dava como certa Paulo Souto eleito, né? Aí quando eu falei, quando abrir as urnas, as surpresas vão vir. Fiquem à vontade, pode continuar. Um fato interessante, André Marques, acredito que o desempenho do Padilha em São Paulo não foi surpresa para alguém. Mas para você, na sua análise política, o resultado de Minas, o fato do Aécio não ter transferido votos para o candidato do PSDB lá em Minas, foi uma surpresa ou não? Já era previsto, porque a questão ali era muito complicada. Tem o fato de o Anastasia, tem promessas que foram feitas quando Aécio empenhou seu apoio a um e depois empenhou seu apoio a outro, né, em busca de apoio, né, e a política é a arte de não cumprir o que foi cumprido. Então, assim, já era assim previsto que Aécio não teria, tanto é que nas últimas semanas Aécio voltou para Minas e tentou ali fazer o seu candidato ou até fazer a sua votação ali em Minas Gerais, só que foi tarde. E agora o resultado é esse. A gente já tem quase 50% dos votos, coloca no vídeo por gentileza, quase 50% dos votos, né, aqui em Goiás apurados. Marconi Perillo tem 48,44%, ainda dá segundo turno, e Zezende 27,37% e Vanderlan 14,10% dos votos. Então, aquela expectativa do PSDB que faria a eleição de Marconi no primeiro turno pode acontecer, como também pode não acontecer. É uma eleição que haja, como dizia Galvão Bueno, né, haja coração, ou então haja paciência. A maioria dos analistas previa segundo turno em Goiás. Mas a soberba do governo, não. Os governistas já estavam ou estão com a champanhe na geladeira. Na hora dessa já deve ter tirado. Nós temos estava no congelador, já passou para o resfriamento, vamos deixar. Vamos lá, vamos direto à redação. O nosso repórter o Tiago, ele tem aí a votação para deputado federal
Vamos ver quem está na liderança, quem está à frente, lembrando que são números que podem eleger ou não, dependendo da coligação. Com você, Thiago. Ok, André, com mais de 52% das urnas apuradas aqui no estado de Goiás, vamos aos 10 deputados federais mais bem votados até este momento. O delegado Valdir, do PSDB, está na liderança com 82.306 votos até o momento. Flávia Moraes, do PDT, está na segunda colocação com 63.308 votos. Daniel Vilela, do PMDB, neste momento segue na terceira colocação com 56.277 votos. Giuseppe Vec, do PSDB, 51.785. Alexandre Baldi está na quinta colocação com 46.936 votos. Euler Cruvinel, do PSD, 51.696 votos. Magna Mofato, também do PSDB, com 51.360 votos. Balestra, do PP, com 48.908 votos. Jovair Arantes, do PDT, com 47.935 votos. E fechando os 10 primeiros colocados, Jorge Cajuru, ele que é do PRP, neste momento com 47.201 votos. Daqui a pouco a gente traz os números para deputado estadual, repito, neste momento com 52% das urnas já apuradas aqui no estado de Goiás. É a TV Capital trabalhando, cobrindo as eleições 2014. E dá aí para a gente fazer uma previsão, mais ou menos, né? Apesar da coligação ser muito grande, a coligação PSDB, PP, PR, PSD, PTB, PDT, PPS, PROS, PRB. Então é complicado, porque uma coligação grande, né? Flávia Moraes já poderia dizer que ela já está feita. Porém, a gente tem que ver, porque são vários partidos e aí o candidato que tem uma quantidade de voto maior, ele é beneficiado. Flávia Moraes talvez seria aí, provavelmente, né, uma das eleitas nessa coligação, mas ainda depende de números, resultados, né? Vamos tomar uma aguinha, vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta atualizando, e a expectativa, né, é que em pouco tempo a gente tenha aqui em Goiás, pelo menos, as eleições finalizadas. Já vamos para quase 55% das urnas. Então, dentro da previsão do TRE, que até às 8 da noite conheçamos aí se teremos ou não segundo turno aqui em Goiás. Parabéns ao TRE pela agilidade, pela celeridade que faz com que a gente tenha aí os números, né, com mais agilidade, também antecipando os resultados. Ronaldo Caiado já tem aí 49,39% das intenções dos votos, 692 mil, ou seja, está chegando quase ao dobro de Rezende Machado. O intervalo, em instantes a gente está de volta, aguenta aí. Agora são 6 horas e 30 minutos. Eu quero falar do fundo do meu coração para uma pessoa aqui que num primeiro momento, ela, dentro da democracia, ela discordou da minha forma de pensar. E eu acho que o sentimento mais sublime e mais puro e verdadeiro é o do perdão, né? Então eu vou ler uma mensagem, mas antes eu quero pedir o perdão dessa pessoa, tá? Ela mandou aqui para mim, depois se puder mandar o nome, né? Ela mandou aqui: rapaz, eu tinha até uma consideração por você, mas o seu desabafo é inoportuno e fraco, não mexeu em nada. Aí depois mandou uma outra mensagem, o tempo passou, e disse que o seu argumento quanto à obrigatoriedade do voto foi sensacional. Ninguém é obrigado.
as penas são muito brandas, e realmente são, né? E aí, parabenizo o seu comentário quanto à inexpressividade de alguns partidos, né? E também parabenizo pelo comentário quanto ao Vanderlan e Gomide em relação às suas cidades. Agradeço do fundo do coração, peço perdão, e eu acho que a democracia se consolida em um momento igual a esse, né? Nós temos que discordar para que nós possamos pensar, e aí sim a gente, cada um, né, tem a sua visão, respeito muito a sua e fico muito feliz, porque só os bons de coração têm essa capacidade de se redimir. Então eu quero me redimir e agradeço muito pela sua mensagem, né? Somos amigos, seremos governados pelo mesmo governante, né? E essa promiscuidade no Brasil de 38 partidos tem que acabar. Não é possível que nós tenhamos 38 ideologias diferentes. Aí quando chega na eleição, todos pensam iguais. Antes da eleição, cada um pensa diferente e monta o seu partido. Depois pensam iguais, né? A que interessa a gente não sabe, mas a conta somos nós que pagamos, né? Agradeço muitíssimo, né, pela sua mensagem, que Deus abençoe. Aí está pedindo também boca de urna, não teve boca de urna, os resultados estão sendo feitos, né? Companheiro, esta é uma lição que o eleitor há muito tempo fala para os políticos, que sigla partidária não interessa, o que importa é o candidato. Parabéns pelo programa, assinado Miranda de Aparecida de Goiânia. E eu acho que é uma incoerência muito grande, porque os partidos, eles não aparecem na propaganda eleitoral, aparece a pessoa. Então, penso eu que quem aparece merece o voto. E aí, o voto vai para o partido, não vai para o candidato. A gente já falou sobre isso, a questão do Tiririca, que teve votos suficientes, elegeu Valdemar da Costa Neto, que foi condenado no processo do Mensalão, e de dentro da Papuda elegeu o ministro dos Transportes, preso, elegeu o ministro dos Transportes, que é o resultado aí do voto do protesto do Tiririca. Às vezes você vota num candidato como protesto, só que existe uma campanha muito cara, milionária, para promover esse protesto. E aí vai Valdemar da Costa Neto, tivemos o caso do Enéas, que teve votos suficiente para, além de elegê-lo, elegeu mais 4. E se tivesse mais um candidato que não tivesse nenhum voto, seria eleito deputado federal. Então, assim, são as incongruências, né, e as dificuldades que a gente tem. Meu nome é Charles Brasil, tenho o hábito de só assistir bons jornais. Quem pede desculpa sou eu. Não há necessidade de você se desculpar. Eu fico muito feliz com a sua participação e principalmente com esse ato de cidadania. Discordando que a gente se entende, né? Porque se não houver o debate, a gente não expõe o nosso ponto de vista, você não expõe o seu, e assim a gente constrói o Brasil. Agora, o que me chama a atenção aqui, eu queria passar para vocês, as apurações estão acontecendo e as coisas começam o que está combinado. Rosiane Sarney já tinha ali praticamente dito que o candidato dela estava eleito. 40,81% dos votos lá no Maranhão, quem está na frente é o candidato do PCdoB, que tem 65% dos votos, vai levar no primeiro turno. Já com 40% das urnas já fechadas, e a Lobão Filho, né, que é o filho de Edson Lobão, que é o ministro das Minas e Energia, que era tido como já eleito lá no Maranhão, está em segundo lugar com 32,1%. Então, a derrota massacrante para a família Sarney. Essas eleições, elas estão dando uma lição nesses políticos, aqueles políticos chamados de carteirinha, né? Acha que são donos do voto do eleitor. E o eleitor está dando o troco para esse pessoal.
era, num primeiro momento, Flávio Dino, do PC do B, nem aparecia nas pesquisas. E aí vem aquela história do fato novo. Né? O fato novo. E o filho de Edson Lobão, que é o ministro das Minas e Energia, estava liderando. Pelo andar da carruagem, lá no Maranhão, já está sacramentado. Né? O Maranhão tem algumas peculiaridades na história recente do Maranhão. O cartão de visitas mais negativo do Maranhão hoje é a penitenciária de Pedrinhas, onde o crime organizado efetivamente tomou conta e faz o que quer, inclusive a ponto de arrebentar um muro com um caminhão para que os presos, reeducandos ali presos, eles fujam. Além das mortes, inclusive, que circularam imagens pelo mundo inteiro através das redes sociais e da imprensa, com decapitação. O barril de pólvora da penitenciária de Pedrinhas ainda não foi resolvido. E também assassinato de blogueiros na história recente, não esclarecidos ainda pela Polícia Civil do Maranhão. E percebe-se que ali há uma crise de autoridade, há uma falta de Estado enquanto instituição. O Estado sempre foi e agora visivelmente está mais ausente ainda. Ok, e a lógica está dando lá em Pernambuco, mudou, a situação mudou. 32,55% dos votos, Paulo Câmara, do PSB, está com 63,59% dos votos. E quem estava na frente, que era Armando Monteiro, do PTB, já está em segundo lugar com 35% dos votos. Ou seja, se acontecer isso lá em Pernambuco, Eduardo Campos, né, que trabalhou muito, né, e foi uma pessoa que teve uma capacidade imensa de se articular, de fazer alianças, né, e aí o resultado está sendo mostrado nisso, né. A política é a arte de compor seus interesses, né, não o interesse do cidadão. E aí os números já mudam em Pernambuco e a gente já tem isso conosco aqui de novo, doutor Jorge. Doutor Jorge, vamos a Goiás, né, e também outro detalhe, né, o mais importante, para que o deputado estadual ou o deputado federal seja eleito sem a necessidade da coligação e qualquer coisa assim, para ser eleito deputado federal, sem depender do voto de coligação, essas coisas, o deputado federal tem que chegar a pelo menos 250 mil votos. Já o deputado estadual tem que ter pelo menos 106 mil votos, né? Tá aqui, vamos lá, olha aqui, deputados federais já eleitos por Goiás, atenção, hein? Doutor Valdir, já está eleito, 174 mil votos. Deputado federal, Daniel Vilela, do PMDB, eleito. Flávia Moraes, do PDT, eleita. Giuseppe Vec, do PSDB, eleito. Magna Mofato, do PR, eleita. Alexandre Baldi, eleito, também do PSDB. Euler Cruvinel, do PSD, eleito. Rubens Ottoni, né, isso aí já era certo, né, também eleito. E ainda tem aqui a questão do Jorge Cajuru, que não aparece porque, segundo informações do TSE, né, pessoas que tiveram algum tipo de, digamos assim, condenação, esses votos depois eles serão considerados, mas não aparece como eleito, né? Então, retomando, para deputado federal, vamos ver aqui, dos nossos 41, vamos ver o que a gente tem aqui, né? Depois tem Jobair Arantes, eleito também deputado federal pelo PTB, Roberto Balestra, do PP, eleito, Célio Silveira, eleito, Marcos Abrão, do PPS, eleito, Pedro Chaves, do PMDB, eleito, José Mário Schneider, do PSD, eleito, deputado Fábio de Souza, também eleito. E aí vem Tiago Peixoto, do PSD, que ainda não conseguiu os números de votos suficientes, mas
olhando aqui, a gente vê que muitas surpresas aconteceram nesse processo todo, né? Recapitulando, os deputados federais eleitos por Goiás: Dr. Valdir, do PSDB, deputado Daniel Vilela, Flávia Moraes, José Vec, Magda Mofato, Alexandre Baldi, Euler Cruvinel, Rubens Ottoni, João Campos, lembrando que são 17, né? E aí vem Jobair Arantes, Roberto Balestra, Célio Silva, Marcos Abrão, Pedro Chaves e José Mário Chalha, Fábio de Souza. O PT perdeu uma vaga, né? Marina Santana, ela deixa, o PT só tem um, né? A novidade nesse caso aí seria o delegado Valdir, que fez uma campanha contra a violência. Agora vamos para deputados estaduais, são 41. Paulo César Martins, do PMDB, está eleito. Mané de Oliveira, eleito. Henrique Arantes, eleito. José Bete, eleito. Zé Antônio, do PTB, eleito. Virmontes Cruvinel, eleito. Lincoln TJ, eleito. Jean, do PHS, eleito. A delegada Adriana Acorce, também eleita. Iso Moreira, eleito. E Thales Barreto, reeleito. Lisauer Vieira, eleita. Cláudio Meirelles, eleito. Dr. Hélio, eleito. Álvaro Guimarães, eleito. Bruno Peixoto, reeleito. Adib Elias, né? Olha só, hein? De Catalão lá, do PMDB, eleito. Nédio Leite, eleito. Marquinhos do Privé, eleito. Gustavo Seba, eleito. E também vamos ver se tem mais aqui números, né? Victor Priori, também eleito. Ernesto Roller, aí é impressionante, né? Ernesto Roller, do PMDB, eleito. Pastor Jefferson Rodrigues, também eleito. Renato Castro, eleito. Do José Nelto, eleito. Francisco Júnior, reeleito. Júnior da Retífica, eleito. Humberto Haddad, eleito. Daniel Messac, eleito. Marcos Martins, eleito. Ou seja, o governador Marconi Perillo conseguiu aí emplacar. Major Araújo, também eleito. Francisco Oliveira, eleito. Carlos Antônio, também eleito. Luiz César Bueno, do PT, eleito. Major Araújo, também eleito. E a votação aqui para Goiás já chegou a 72,40%. Marconi Perillo tem 47,32%. Íris Rezende tem 27,56%. Vanderlan, 14,62%. E o que chama a atenção, Ronaldo Caiado tem 48,74%. Marconi Perillo tem 47,32%. A votação de Ronaldo Caiado já está se aproximando a 1 milhão de votos. E o Vilmar Rocha tem em segundo lugar com 723 mil votos. E a Marina com 190. A gente está aguardando ainda a divulgação dos números para que nós tenhamos aí a apuração para presidente da República. André, boa noite, uma pergunta. O que você acha com relação ao vereador Tairone, né? Agora nós podemos falar. O vereador Tairone, ele seguiu direitinho a cartilha do vereador Djalma Araújo, né? Sabendo que o partido não tinha chances, Antônio Gomide, e a exemplo de Vanderlan, todos deixaram, quase no final da campanha, de concorrer, ficaram restritos a programa eleitoral, essas coisas desse sentido. O Vanderlan ainda teve alguma coisa aqui em Goiânia, em função do apoio de Marina, essas coisas. Mas Antônio Gomide já tinha desistido, tanto é que nós convidamos Antônio Gomide para participar aqui, que nós fizemos uma rodada com os candidatos, e Antônio Gomide
não veio, porque sabia que a pergunta que eu faria para ele era essa, se ele ainda era candidato. Se ele dissesse que era candidato, eu ia perguntar por que ele já desmobilizou toda a equipe. A mesma coisa aconteceu, né, segundo informações, com o Vanderlan, e agora vamos para um segundo turno aí muito difícil para Vanderlan, porque Vanderlan, ele disse que não queria fazer aliança com os grandes, queria uma coligação pequena, disse que aprendeu muito na última eleição. Agora vai ser difícil Vanderlan, em primeiro lugar, ter aí a condição de se aliar a Iris, né, ou talvez Marconi, ninguém sabe, Marconi impossível, Iris, e pior ainda fica a situação de Antônio Gomide, porque apoiar Iris Rezende Machado é quase que impossível, dada essa dificuldade de articulação, quando o PMDB, segundo o acordo, né, a chapa seria majoritária, seria feita por Iris, Antônio Gomide lançou antes, e aí ataque para um lado, ataque para o outro. Então, esse segundo turno, quem perdeu para apoiar vai ter que pedir mais desculpa do que voto. Estou errado na minha colocação? Boa noite, André. E aí, Marina Silva sai na frente ou não sai? É o Luiz André. Vamos esperar os votos, né? A apuração dos votos. Até agora, para o governo federal, o presidente da República, não foi divulgado. A pesquisa dá um empate técnico entre o candidato do Aécio Neves e Marina Silva. A gente espera, né? Já foram apurados 56,34% dos votos, mas ainda não foram divulgados. A se confirmar a possibilidade de segundo turno, que para mim está cada vez mais próxima, nós vamos ter que fazer, nós todos analistas, vamos ter que fazer aquela história que todo mundo falava, aguardar as cenas dos próximos capítulos. Porque a política, ela é dinâmica, ela muda, o que é bom hoje, amanhã não é, o que fortalece uma coligação com um determinado partido, amanhã não vai mais fortalecer. Portanto, é bem provável que aquilo que se disse quando da campanha para o primeiro turno, que terminou na semana que passou, talvez seja desdito, talvez não se confirme, não, nós mudamos o modo de pensar, e você possa ver alguns candidatos que foram derrotados, abraçados em caminhonetes, em carreatas, pedindo o voto daqueles que os elegeram para o que ele está apoiando nesse segundo turno. Vamos lá, em Brasília vai ter segundo turno, tá? O candidato Hollenberg, ele teve até agora 45,40% dos votos, e aí a eleição já está praticamente definida. Ele é do PSB e vai disputar com Jofran Frejá, que é do PR. Em Brasília, senador eleito do PDT, que é o Regufe. Amigo Jorge, dá para explicar o inexplicável? Ou o inexplicável se explica? Aquela história, né? O gafanhoto vive na grama porque é verde ou é verde porque vive na grama? Essas eleições, os eleitores deram uma surra nos políticos. O quadro, André, que foi desenhado em relação ao legislativo estadual é o que vem sendo repetido todos esses anos. Então, praticamente 50% da casa foi renovado. Então, alguns deputados que já mantinham mandatos na Assembleia renovaram esses mandatos, e teve muita gente nova. Eu não fiz as contas ainda, mas eu creio que uns 50% são novos. Agora, para mim, a surpresa grande foi a Câmara Federal. A Câmara Federal teve uma renovação que não costuma ter, porque é uma eleição mais difícil. Deixa eu só pedir licença aqui, Jorge. A nossa equipe de produção poderia, por gentileza, colocar para a gente aqui, o pessoal fazer esse trabalho, para que a gente possa, porque a gente vai falando, o eleitor ele não consegue assim fazer uma leitura. Vamos ver os candidatos eleitos ou reeleitos aqui em Goiás, são 41 deputados estaduais e 17 federais.
através dos partidos, né, para que a gente possa saber a representatividade desse pessoal. Aí a gente está passando aí as eleições por todo o Brasil, aqui no estado de Goiás. Agora eu estou olhando aqui, uma coisa que chama a atenção, né? Collor já praticamente tem uma distância quilométrica lá em Alagoas, né? Onde ninguém permite, ele já tem 62,33% do voto. A Heloísa Helena, que era, segundo as pessoas aí favoritas a disputar com Collor tem 62%, ela tem 24%. Collor tem quase o dobro dela. E para governador vai o PMDB lá, né? Então, ou seja, ali o Collor, né? Inclusive a presidente Dilma, ela cometeu uma gafe tremenda, né? Quando ela se referiu a essa questão num debate, se referindo à Marina, ela disse que a gente não poderia eleger uma pessoa que a gente não conhecia e citou o nome de Collor. Só que ela não sabia que Collor é da base de apoio de Dilma Rousseff, né? Então o candidato, quando ele fala que não seja por discurso, quando ele fala de improviso, fala muita bobagem. Mas continue aí, vamos apurando os votos, o pessoal vai vendo lá, aguardando que o TSE divulgue os resultados para a presidência da República, sendo que o que a gente entende é que em alguns estados, né, por exemplo, lá em Alagoas, apenas 8% das urnas foram apuradas. A gente já pega, por exemplo, lá em Pernambuco, já chegou a 95%. Então, depende muito da questão geográfica, né? Ali são regiões litorâneas, então há essa dificuldade de fazer essa leitura, essa votação. Mas fique à vontade, Jorge, você estava fazendo a sua colocação, continue. Então, André, sobre a renovação no Legislativo Estadual, eu acredito que é uma renovação que ela ocorre todos esses mandatos passados, desde quando em Goiás é possível votar em deputado. Então, 50% basicamente é renovado, só que essa renovação, ela tem um critério estranho, porque, na verdade, ela não é uma renovação de fato. Por quê? Porque os deputados que entram com bandeira de mandatos novos e tudo, eles são deputados ligados a políticos antigos ou políticos atuais. Então, é renovação apenas de nomes. Então, trocou a cadeira. O poder, ele ainda continua, é como se fosse uma novela. Você muda os atores, mas o enredo é o mesmo. Exatamente. Então, assim, dificilmente, porque eu ouvi até um comentário antes, né, eu estava te acompanhando antes de vir para cá pela net, e aí eu ouvi você comentando sobre a inércia do poder legislativo em Goiás. Essa inércia tende a continuar, porque, na verdade, houve essa mudança de alguns nomes, porém o poder continua no mesmo lugar. Então não há um futuro assim de grandes mudanças em Goiás, nem na Câmara Federal. Então, praticamente os mesmos nomes. Algum alterna de Senado para deputado, de deputado estadual para federal, mas a coisa continua a mesma. E houve por parte de muitos candidatos aí, desistência, né? Alguns candidatos desistiram aí de disputar, no caso do Lereia e de tantos outros, porque tinha aí o Supremo Tribunal Federal pela frente, então é melhor responder aqui em primeira instância do que responder lá. Nós já temos aí, agora eu gostaria que o pessoal fizesse o mapa, né? Os deputados estaduais eleitos por Goiás, pode colocar aí. Mané de Oliveira pelo PSDB, está eleito. Paulo César Martins do PMDB está eleito, né? Henrique Arantes, base do governador eleito, já vai me ajudando aí. José Bete, governador eleito. Zé Antônio também, base do governador eleito. Lincoln TJ também do governador, da base do governador Marconi Perillo, eleito. Virmontes Cruvinel também de apoio ao governador Marconi Perillo, eleito. Adriana Costa do PT, oposição também eleita, digamos assim, oposição. Iso Moreira do PSDB
que também é da base de Marconi, também foi eleito. Jean, também da base do governador eleito. E a gente vai pulando para o próximo lá, vamos vendo, né? Me ajudem a contar aí, porque realmente a gente, o governador Marconi Perillo vai ter, a exemplo do que acontece, né? O poder atrai o poder, é como o rio corre para o mar, né? O poder, ele se aproxima do PT. Thales Barreto, também da base do governador eleito. Cláudio Beredes, também da base do governador eleito. Álvaro Guimarães, também da base do governador eleito. Adib Elias, né, oposição. A Lissauer Vieira, também do governador eleito. Bruno Peixoto, que aí é da oposição. O doutor Hélio, que é do DEM, mas não está com Caiado, né? Ele está mais com Marconi do que com Caiado, eleito. Marquinho do Privé, também da base do governador eleito. Gustavo Seba, também da base do governador eleito. Nédio Leite, também do governador eleito, né? Até agora eu acho que eu contei 3 no máximo aí da oposição. É difícil governar uma casa, né, onde você tem aí dos 41, você tem pelo menos 38 do seu lado. Difícil, né, governar um estado desse jeito, né? Aí tá aí o pastor Jefferson, que é do PRB. Eu tenho que olhar aqui se ele também é da base. Tem o Victor Priori, que é do PSDB. E aí eu não quero Facebook, não quero assim. Ernesto Roller, do PMDB, é oposição. Júlio da Retífica, da base do governador. Francisco Júnior, da base do governador. José Nelto, não. Humberto Aidar, de acordo com a conveniência. E Renato de Castro, também do PT. E aí a gente tem outros resultados, né, que vão sendo passados aí. Daniel Messac, também da base do governador. Valcenor, também da base do governador, eleito. Então vai ser uma dificuldade se eleito Marconi Perillo. Agora tem um outro detalhe, né? Se Iris Rezende for eleito, vai ter dificuldades, né? Porque com uma casa marconista, vai ser difícil uma eleição de Iris Rezende Machado lá na Assembleia Legislativa. Aí a gente tem outros números dos deputados estaduais eleitos, né? Carlos Antônio de Solidariedade também é da base do governador. Francisco Oliveira também. Carlos Lereia também. Major Araújo também. Sônia Chaves também. Aí sobe um pouquinho aí para que a gente possa ter. Aí podia fazer um quadro geral para a gente saber quantos do PSDB, quantos da base do governador, porque vai ser uma dificuldade para Marconi Perillo governar o estado com tantos deputados do lado dele, né? Porque pode ser uma faca de 2 gumes. Até agora foram, pelo menos que eu contei aqui observando, foram 18 dos 41 deputados que foram eleitos. Né? Eu só queria pedir para o pessoal, para vocês fazerem esse trabalho para a gente, né? Nós estamos aqui no estúdio, não dá para fazer essa conta. Então vocês estão aí, passam essa conta para a gente. Pode continuar, Jorge. Então, desses 18%, 18 deputados de 41, quase 50% foi, então, renovação. E é comum, André, tanto para presidente da República quanto para governador, quem é eleito ter a maioria desses deputados. Assim como para deputado federal, o PT deve fazer a maioria, senador, e como você mesmo disse, aí fica muito difícil governar aí com 60%, 70% do legislativo sendo base de apoio.